A paz para todos, um dia de vitória, um dia abençoado, na presença do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 7. Romanos capítulo 7, está no Novo Testamento, a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo ele fala da natureza pecaminosa. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Há uma luta diária. Todos os dias nós temos uma luta com essa natureza carnal. Todos os dias temos que vencer a carne. Versículo 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Olha só a natureza carnal que habita em nós. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. O que Paulo está dizendo não é aprovando a gente andar errado. Não é dizendo, eu não consigo resistir ao pecado. Não. Ele está dizendo que há uma natureza em nós que por ela você se inclina para o erro. Por ela você vai se afundando. É essa natureza que a gente tem. A paz, bom dia. Então, ele diz assim no 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha só, na minha carne, não habita bem algum. Na natureza carnal, não habita bem algum. Essa luta que é da carne com o espírito, ou seja, essa carne, essa inclinação, não tem nada de bom. É isso que Paulo está dizendo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Você vê, há uma guerra. Nós vamos perder? Não. Por que não vamos perder? Porque, apesar de termos a natureza carnal, que é inclinada para o pecado, não tem nada de bom na natureza carnal, nós temos no nosso corpo habitando o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Não é que a nossa inclinação da natureza carnal seja o pecado, que vamos dar vazão ao pecado, de forma nenhuma. Paulo está dizendo que há uma guerra. Há uma natureza, que é a natureza carnal, que se a gente deixar, a gente não faz nada de bom. Que por ela é pecado em cima de pecado, que é a natureza carnal, que habita dentro de nós. Olha só,
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Volto a repetir, Paulo não está dando justificativa para a gente pecar, dizendo, eu não consigo, então eu vou. Não, ele está dizendo, essa natureza, se nós alimentarmos ela, se nós dermos vazão a ela, é só besteira. É só pecado. Você vê quando você não era guiado pelo Espírito Santo. Você lembra das suas inclinações? Quando o Espírito Santo não lhe guiava, quando o Espírito Santo não lhe dominava, você lembra as suas inclinações? Era só pecado. Era só o erro. Era só o que desagradava a Deus. E aí, de fato, você dizia, não habita bem algum em mim? Lógico. Porque a inclinação da carne é isso. Hoje nós somos guiados, isso que são guiados, pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós entramos no capítulo 8. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não andam segundo a carne. A gente vai chegar lá. Então Paulo está dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ele tá tratando da natureza carnal. Ele não está dando justificativa para as pessoas dizerem, por isso que eu peco, por isso que eu não consigo acertar. Não, ele está dizendo, em mim habita essa natureza que só quer o erro, só quer o pecado, só quer as coisas carnais. Porque eu sei, o 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito que o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Tem um barulhinho aqui que é os hamster da Sofia, tá? Estão aqui, ela deixa aqui do lado. Aí ele escutou que eu vim para cá, liguei aqui, estão ali. Aí corre para um lado, corre para o outro. Meu Deus. Vamos lá. Vou repetir o 18. Porque eu sei que em mim, olha o que o apóstolo Paulo fala, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo não está dando justificativa para errar. Ele está dizendo que essa natureza que habita dentro de nós, a natureza carnal, a inclinação dela é só para o erro. É só para as coisas erradas. Mas não quer dizer que eu vou viver no pecado. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para nos guiar no Espírito. Paulo vai dizer lá na frente, andai em espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da carne. É uma luta diária, todo dia, carne e espírito. Quem vai vencer? Quem você alimenta. Eu sou um pastor, mas se eu me alimentar daquilo que a carne quer, eu vou fazer o que a carne quer. Eu vou tropeçar, eu vou cair, vou afundar a cara na lama, independente de título, de função. Quantos que estão por aí que têm títulos e funções e dão vazão à carne, estão no pecado, daqui a pouco estoura um escândalo aqui, outro aqui, o pessoal, meu Deus, fulano, ciclano. Se der vazão à carne, vai se inclinar para o pecado, seja quem for. O que a gente tem que fazer? Alimenta o espírito. E aí você vai ser forte. Você vai sujeitar a carne que é o pecado, e você diz, não. O espírito que é em mim é mais forte. A carne quer
o prazer dessa terra no sentido do pecado, que tem coisa boa na terra, né? Você pode ir na praia, não é pecado, você pode jogar um futebol, não é pecado, você pode torcer para um time de futebol, também não é pecado, você pode ir no shopping, tem nada a ver essas coisas. A questão é a inclinação para o pecado, para o adultério, para a prostituição, para a bebedeira, para as orgias, para as idolatrias, para o ódio, para as depressões, para as tristezas que vêm por conta das amarguras da vida. Se der vazão à carne, você entra numa depressão. Se você der vazão à carne, você quer tirar a vida do outro lá, que te fez alguma coisa. Se der vazão à carne, a gente quer explodir. Se der vazão à carne, a gente quer ir embora, quer separar, quer abandonar tudo, quer fazer uma besteira. Então, todo dia é uma luta, não é isso? Todo dia é uma guerra. Como é que você vai vencer? Alimenta o teu espírito. Como é que eu me mantenho? Somente no espírito. Não tem como. Se alimentar a carne, a gente afunda. E se alimentar o espírito, a gente sai debaixo dessa condenação que a Bíblia fala. Diz lá, ó. Porque não, versículo 19, Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Volto a repetir, Paulo não está dando legalidade para andar errado. Ele está dizendo que essa natureza pecaminosa é essa inclinação. Quem está debaixo da influência da natureza carnal é isso aqui, ó. A pessoa bebe e depois chora. Poxa, eu não queria me embriagar. A pessoa cheira e depois diz, poxa, eu não queria ter cheirado. A pessoa atrai a mulher, o marido, e depois diz, poxa, eu não queria ter traído. Foi mais forte que eu. Lógico, a natureza carnal está alimentada. E o pecado, ele nos torna escravo. O pecado nos torna escravo. E aí, quando você vê, já fez. Porque o escravo faz o que o Senhor quer. Então, Paulo diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Tá vendo? E lá no versículo 24, ele diz assim, ó, miserável homem que eu sou. Ele olhando para essa natureza carnal. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E no próximo versículo 25, olha o que Paulo vai falar. Olha a saída que Paulo diz. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Olha só. Olha ele apontando para aquilo que Jesus fez por nós. Ele está falando da natureza carnal, ele está falando da inclinação da carne. Ele diz, e agora? Quem poderá me salvar, né? O apóstolo Paulo está dizendo, e agora, como é que vai ser? Ele diz, miserável, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou frito, estou perdido. Aí ele diz assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha a saída aqui. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E aí ele entra no 8 dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não andam segundo a carne, ó. Ah, eu não tenho força, ah, eu não consigo, ah, é mais forte que eu, é isso, é aquilo. Nenhuma condenação há, ou seja, não estão mais debaixo dessa condenação. A paz, bom dia. Não estão mais debaixo da condenação, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito
Espírito de Deus. É aqui que a gente vence. É aqui que a gente vence, no Espírito. Ele diz no 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aí o versículo 4 ele diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Olha a inclinação da carne, o que leva as pessoas. Olha a inclinação da carne, o que leva as pessoas. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, que é o Espírito Santo, é vida e paz. E o que nós escolhemos hoje, hein? Viver com Cristo ou sem Ele? Tem preço você deitar a tua cabeça no travesseiro em paz com Cristo? Tem preço você deitar e estar com a consciência tranquila porque não está escondendo nada da esposa, nada do marido, nada de ninguém? Tem preço isso? Que não estão atrás de você porque você deu golpe, que você enganou, que você iludiu, que você ludibriou, que você roubou, que você prejudicou. Tem preço isso? Deitar em paz e dormir o seu sono e acordar porque o Senhor te sustenta e saber que você vai morar no céu? Tem coisa melhor do que essa? Ainda que não tenha isso ou aquilo, isso é outra coisa. Eu estou falando de você ter a paz do Senhor Jesus, com perseguição sim, rejeição muitas das vezes sim, odiado injustamente sim, mas você saber que o Senhor está te vendo e que te justifica e que te dá força, e saber que você vai morar no céu, porque você escolheu se inclinar para as coisas do Espírito e não dar vazão à carne. Porque essa hora tem gente escondendo coisa da esposa, tem gente escondendo coisa do marido. Ai, se meu marido souber, ai, se ele souber que eu estou flertando, se minha esposa souber que eu estou de olho na fulana, se fulano souber que eu peguei isso dele, que eu roubei isso dele, ai meu Deus, se alguém descobrir, ai, vai ser o meu fim. Ai, isso é vida? Isso é vida? Não é. Vida é ter o Espírito de Deus e você andar de cabeça erguida, de você poder levantar e sair, de você poder levantar e ir de um lado e do outro, e ter paz e saber que a tua casa não vai cair porque você não está com vida errada, a tua casa não vai cair porque você está escondendo coisa de A de B, mas você vive na paz do Senhor Jesus. Ainda que perseguido, ainda que situações venham, e você sabe da eternidade que te espera. Glória a Deus. Que possamos levar outros a ter essa natureza espiritual. E domingo tem batismo, né? Graças a Deus, ontem 3 pessoas foram à frente para o batismo de domingo. Glória a Deus. Nós estamos em oração hoje, amanhã, sábado. Amanhã na vigília, vamos crer que mais pessoas vão à frente, em nome de Jesus. Sábado tem os encontros, né, dos homens, das mulheres. Está ali o povo junto, os jovens. E vamos crer também que mais pessoas. Hoje eu vou estar na congregação. Orem, amados. Orem para que hoje pessoas venham assumir esse compromisso de descer as águas lá na comunidade.
e domingo possamos apresentar almas ao Senhor. Amém? É verdade. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. Queridos, vamos orar então. Tá bom, amados? Vamos orar. Liga o seu pensamento com Deus. Deus santo, maravilhoso, eterno, justo. Deus de infinita graça e misericórdia, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é Deus, é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Pai, dá força ao meu irmão, à minha irmã. Dá força ao teu povo, à tua igreja, aos teus filhos, para se inclinarem para as coisas espirituais, para orarem mais, buscarem mais, saírem um pouco das distrações do dia, tanta distração. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa, uma notícia nova, sempre tem uma discussão no meio do povo, sempre tem um comentário, meu Pai. Muitas das vezes o povo se esquece de te buscar, de se humilhar a ti, de se derramar em tua presença. Nos ajuda, Senhor, para que possamos estar atentos, ligados contigo e não darmos vazão à carne. Livra-nos do tropeço, do pecado, da imundícia, da inclinação da carne. Livra-nos das vaidades, das soberbas, das quedas. Livra-nos, Senhor, dos laços do diabo, os laços do passarinheiro, da peste perniciosa. Pai, nos cobre com o teu sangue, o teu manto. Guarda a tua igreja, os teus filhos, na saída, na chegada. Pai, dai-nos almas hoje para o teu reino. Toma esses dias que antecedem ali as atividades da igreja, da sexta, da vigília, do sábado, os encontros, domingo, batismo, ceia. Essa virada de mês para o início de mês, uma bênção, meu Pai. Nós te damos glória. Toma cada um que me acompanha aqui na rede social, meus irmãos de perto, de longe. Derrama da graça sobre cada um, Pai. Cada um venha a ser cheio do teu Espírito Santo. Cada um possa estar em obediência à tua palavra, Pai. Uma vida no teu altar. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, sua quinta-feira. Em nome de Jesus. Hoje estamos ali na comunidade. Amanhã vigília, hein? Todo mundo na vigília dos intercessores. Sábado encontro, domingo. Ih, meu irmão, daqui até domingo tem atividade, né? Que Deus abençoe. Vão convidando o povo. Fiquem firmes, inclinem-se para o Espírito. Tá bom? Deus abençoe o dia de vitória. Paz do Senhor Jesus. Amém.